Terceira profecia é um plot que usa o bichinho que eu comentei, o Nishni. Basicamente, qual que é a ideia? Ser uma aventura de nível intermediário em uma região que possua florestas selvagens e áreas intactas. E aí a situação é para ser algo do tipo, os personagens chegarem ali e eles dependem de eles precisam de ajuda de alguém influente. Pode ser um chefe de uma grande tribo. Pode ser que tem uma cidade que fica na fronteira da floresta e tem um nobre que vocês precisam de ajuda. Pode ser que seja um rei elfo, um príncipe elfo de uma cidade que fica dentro da própria floresta, enfim. Mas basicamente, em troca desse favor que você precisa dessa pessoa, essa pessoa vai te falar que ela quer um favor de devolução, uma contrapartida. E vocês já vão logo notar que essa pessoa não tá batendo bem das ideias. Não tá legal, a cabeça dela não tá boa, não tá no lugar. Qual que é a questão? A história é de que, em algum momento da juventude dessa pessoa influente, um grupo de mercenários chegou para ele e falou: olha, a gente capturou um Nishni. Temos esse Nishni aqui, a gente não fez as perguntas para ele, e a gente quer te vender o direito de fazer as perguntas para ele, para você fazer as perguntas sobre o seu próprio futuro. E aí ele fez as perguntas, recebeu as 3 respostas, mas as respostas são crípticas, são feitas na forma de charadinhas, não sei o quê, e elas podem estar certas ou não. E o problema é que o que os caras não falaram para ele, e ele não sabia também, é que quando acaba as 3 respostas, a criatura desaparece. Ele não teve como falar, não, mas peraí. Não, o bicho já foi embora. E aí, as 3 respostas são coisas terríveis. São profecias, são previsões terríveis para ele. E uma dessas coisas já aconteceu. Então agora ele está tentando desesperadamente entender quais eram as outras profecias para tentar se prevenir contra as outras 2. Ele fez uma profecia de coisa que já tinha acontecido? Não, fez a profecia e sumiu. E depois disso, entendi. isso foi no passado. Pô, mas esse cara tá me enganando, velho. Então, o nobre tá preocupado porque ele tá obcecado com a ideia de descobrir das que sobraram qual que é verdade e qual que é mentira. E na cabeça dele, se ele descobrir, ele consegue se prevenir, consegue impedir a que for verdade, porque todas elas são terríveis. Só que ninguém quer mexer com os nichos na região, porque é tudo muito perigoso. E lá, os mercenários foram uma coisa à parte. Talvez esses mercenários, inclusive, tenham tentado capturar outro e morreram. Não vai dar pra fazer hidratação. Então, ele precisa que alguém vá e tente capturar o Nishni, ou um outro, para levar para ele poder tentar descobrir qual que é verdade e qual que é mentira. O que dá para fazer. Então, os personagens têm uma missão de ir na floresta profunda, procurar essas criaturas, achar os Nishni, de preferência, tentar achar o Nishni específico que falou para isso, para entender como funcionam os dons premonitórios, e tentar levar o bicho de volta. É isso que eles vão ter que tentar fazer. Bom também de poder usar isso daí é você colocando pequenas pistas das 2, né? E aí os caras vão ficar meio urso do pica-pau, assim, do lado do outro. Quem disse eu? Essa é uma boa. Aí o problema pro mestre é que ele tem que pensar, justamente, ele talvez tenha que pensar em quais foram as profecias, quais foram, o que foi dito, tem que ser uma coisa críptica que não dá pra traduzir imediatamente. Você pode colocar que o rei, essa altura, a pessoa já tá ficando sem dinheiro, porque de tempos em tempos aparece alguém cobrando, oferecendo um serviço de tradução de profecias e em troca de dinheiro, e aí conclui a profecia e o cara não resolve, na verdade. O cara pode estar ficando maluco e todo mundo, ele manda chamar o sábio, aí o sábio vem e fala, não gostei, mata. E aí o grupo descobre tardiamente que, tipo, então... Pois ele tava certo. Vocês não têm escolha, vocês realmente vão ter que trazer o maluco porque a alternativa é passar a faca. Eu gosto sempre de trabalhar com profecia, é sempre complexo, mas eu gosto. Principalmente se você não trata tanto na subjetividade, porque você pode ser enigmático sem ser igual quem lia a Ordem do Palito, né? Quando o ataque for certeiro, quando o bode ficar vermelho, o ataque é certeiro, né? Porque aí fica meio sem nexo. Mas se você faz a coisa não tão enigmática, mas mais imprevisível, às vezes você dá um tempero aí. Por quê? Porque você fala assim, porque a cor púrpura do céu resplandecente iluminará o orvalho na noite do renascer. Aí o cara fala assim, que desgraça é essa? Por isso que ele gastou a fortuna inteira tentando interpretar essa profecia, porque não quer dizer nada. Agora, se você já chega e fala assim, a traição virá do ente novo, aquele que ainda não foi
aquele que ainda não foi batizado. Aí você fala, não, peraí, agora nós temos algumas coisas mais críveis. Nós temos alguém que é novo, alguém que chegou, alguém que nasceu, alguém que foi recentemente aceito, um batismo. Então aí você já tem uma coisa mais direcionada. E aí eu acho legal. E principalmente se você já gastou uma e você tem duas, uma falsa e uma verdadeira, seria interessante a busca dessa criatura, porque se a profecia que foi falada envolver a criatura, é melhor ainda. O melhor pra mim é se você, na verdade, o cara falar que a primeira profecia já se cumpriu e ele quer saber quais são as outras, mas na verdade ele interpretou errado a profecia. E o fato que aconteceu não era a profecia. Aquela era a profecia falsa e as duas vão acontecer. As duas que sobraram. Tipo, a falsa já foi. Meu Deus. Só piora. Porque a gente não pode ter dó de jogador, né? Não, mas aí a vítima da profecia é o... É o cara. Então, você pode fazer uma profecia que o cara interpreta como acontecendo quando os personagens chegam. E aí, tipo, a profecia de que uma galera vai vir de fora e vai matar você e um deles tem cabelo vermelho. Caralho, que você fez? Aí vocês vão ter que convencer ele que é falso. Não. A gente não vai matar você. Aí no final vocês matam ele, é verdade. Um dos meus jogos favoritos, o Jin Sphere, maravilhoso, recomendo, trata numa parte dessa coisa de profecia. Um rei fica maluco, faz um ritual lá pra virar um dragão malucão, mas aí ele recebe uma profecia de que e ele era um... Eu mencionei que ele era rei? Eu tô com sono já, a cabeça não tá funcionando direito. Acorda aí que o próximo plot é seu, hein? Eu sei. E ele recebeu uma profecia mencionando que uma pessoa com sangue da realeza mataria ele. Então ele se preveniu de todas as formas possíveis. Ele impediu os próprios filhos de ter descendentes. Os que tinham vivos ele se livrou, ficou maluco, foi exilado para o mundo dos mortos, enfim. Teve reviravolta, ele conseguiu voltar, tentou tomar o mundo para si. E qualquer um que tentava fazer qualquer coisa com ele era tipo você espetar uma agulha num pedaço de metal. Ninguém conseguia nem fazer um arranhão nele. Até que chegou alguém que conseguiu machucar e eventualmente matar ele. E, nossa, mas como assim? Como você conseguiu? E deu sabe, aquele momento de, pera, como era o nome quem era seu pai? Eu não sei quem ele era, mas o nome dele era tal. E no fim das contas era um dos filhos dele que conseguiu fugir antes de ser morto, teve um caso com uma mulher, disso nasceu um filho. Aí depois ele foi encontrado e morto, mas o filho dele sobreviveu e cumpriu a profecia. Ou simplesmente Bela Adormecida. Quando ela completar 18 anos, ela vai furar o dedo numa roca e vai morrer. Então não tem mais roca no reino. Manda queimar tudo, manda destruir tudo. Então dá pra brincar bastante com esses plots de profecias. Tipo, alguém com o sangue da realeza matará o rei. Aí entra um cara lá, mata o príncipe, ele coberto com o sangue do príncipe, vai e mata o rei. Tava lá com o sangue da realeza. O cara vai morrer de dengue porque uma Aedes aegypti que picou o príncipe foi lá e passou a doença pra ele. O cara deixa o negócio errado no quarto, escorrega, cai e morre por conta do próprio erro. Foi ele que se matou. Cuidado com a água parada aí, gente. Tamo no verão. Porque o Aedes aí tá trabalhando com as profecias aí e vocês vão se dar mal, viu? Bora seguir? Bora.